Ô, viola. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bota Fé. E mais um episódio aí diferentão, fora do estúdio, com mais de um convidado. Então, queria agradecer a presença dos meninos do Soprano a Viola, que hoje estão aqui representados pelo Caio, Matheus e Thiago Marques. Né? O Caio de Souza, né? O nome... É o nome artístico. Nome artístico, né? E hoje a gente, enfim, trouxe os meninos para trocar uma ideia, porque acho que a gente está falando de um grupo musical genuinamente santarritense, né? Que tem tudo a ver com a ideia do projeto, que é valorizar realmente a nossa cultura local, né? Então, rapaziada, muito obrigado pela presença, pela disposição. E, enfim, espero que vocês se sintam à vontade para a gente trocar uma ideia e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês pessoalmente. É um prazer. Fiquem à vontade para se apresentar. Aí, vamos começar pelo Caio, né? O mais velho. Eu tenho Marques no sobrenome também, mas daí no processo de escolha, assim, Caio Marques não funcionava muito bem, não. Eu escolhi Caio de Souza mesmo, então eu sou o Caio de Souza, irmão desses meninos. Eu toco viola caipira, eu sou a viola do Soprano a Viola. Bom, eu sou o Thiago, conhecido como Thiago Marques, e assim ficou, e assim sou eu. Mas teria outra maneira de te conhecer? Thiago Marques Pinto de Souza, né? Ah, beleza. Inclusive a parte santarritense da família vem do Pinto de Souza. E não do Marques. É. Ah, olha só. Eu faço o violão, né? Como eu estava falando hoje com o Matheus, me sinto meio que o rejunte do Soprano a Viola, né? Eu faço a base ali, né? E eu já fiz um trabalho solo com o Caio, já fiz trabalho solo com o Matheus, então eu fico ali bem no meio ali, meio que... Fazer uma meiuca para faço um moinho ali no violão e é isso. Bom, eu sou o Matheus Marques, meu nome é artístico também. Eu sou saxofonista do grupo Soprano a Viola. Sou idealizador também, né? Junto com o Caio, com o Thiago. Acho que eles são inspiração para mim por ser mais velhos, né? E entraram na música antes de mim. Mas a gente se musicaliza junto, né? Então, todos nós temos grande parte nesse projeto, né? Que a gente vai apresentar para vocês hoje e falar um pouco da nossa vida. Então, é um prazer estar abrindo aqui um livro, né? No podcast. Show de bola. Acho que faz sentido a gente começar entendendo como é que o grupo se formou, né? Não foi... Vocês já tocam juntos há muito tempo, né? O que eu sei que, enfim, já estão na caminhada aí faz algum tempo com a música e com a arte em geral, né? E acho que a gente pode começar falando sobre o surgimento do grupo, como foi a ideia, de onde saiu a ideia de falar, não, vamos de fato agora juntar as tralhas e oficializar o grupo. Teve um momento assim, imagino, né? Eu acredito que foi no Festival Zequinha de Abreu, em que a gente fez nosso primeiro repertório só de Zequinha de Abreu. Era para ser só de Zequinha de Abreu, acabamos tocando Pixinguinha, Noel Rosa, algumas músicas que faziam parte do universo do choro, né, que conversava com as músicas de Zequinha. Mas, a princípio, o nosso primeiro trabalho, que a gente uniu, né, que a gente conseguiu juntar outros músicos além da gente também, né, foi através do Zequinha de Abreu. Foi no festival ano de 2013, isso. Pô, faz um tempo já, então, que vocês... 10 anos. O Soprano a Viola, então tem 10 anos já? Eu não sei, o Soprano a Viola não tem 10 anos, mas o início do Soprano a Viola tem 10 anos. Tá. Então, foi o começo, assim, os primórdios, né? Uhum. Foi 2013. Sim, a gente tocou até nas escolas, então foi um momento que eu estudava, estava no ensino médio, né? E eu consegui rodar as escolas tocando o Zequinha de Abreu, né? Falando da história dele, né? Divulgando um pouco mais para que a ideia, né? Eu também fui músico da banda, né? Zequinha de Abreu, então para que essa história se perpetuasse, né? E até depois disso eu e o Thiago fez um outro trabalho, né? De concertos didáticos. Né? Então, foi no Festival Zequinha de Abreu, concertos didáticos nas escolas para as crianças, né, conhecerem um pouco mais da obra do Zequinha de Abreu. Né? Isso é bacana, porque
Acho que com a comercialização da música em geral, né, alguns estilos vão ficando um pouco, assim, não esquecidos, né, mas é algo que a gente não consome tanto, né, muito por conta da indústria musical, né. Eu Então, acho que esquecido não fica. É, não. esquecido não fica porque vai ter sempre o público que admira e que realmente vai atrás do trabalho. Mas tem um pouco, tem essa diferença, né, do quanto a indústria musical direciona o gosto da galera, né, o mainstream, digamos. Hoje em dia, dificilmente você vai escutar música instrumental, né? Então, Que é o que a gente faz, assim, né? Dificilmente você vai escutar música instrumental. É bem nichado, assim, né? Então, de fato. mas isso é muito, muito bacana, esse trabalho. E isso aconteceu só em Santa Rita, esse concerto didático, vocês falaram? Só por aqui mesmo. Sim. Na Santa Cruz da Estrela também. Pô, muito bacana. E vocês têm uma diferença de idade, né, que afeta na trajetória de vocês, Sim. então acho que é bacana a gente explorar um pouco mais da trajetória individual de vocês, entender o Caio dos Estados Unidos, vocês dois lá na Bahia, né? Acho que é legal a gente entender também de onde veio a questão pessoal mesmo de vocês com a música e com a arte de maneira geral. Acho que é bacana entender um pouco mais do que tem de vocês ali dentro, né? Dessa produção artística, né? Acho que a gente pode começar... Acho que pelo Caio. Mais velho. Quem foi mais velho. O mais experiente, quem puxou né? a fila? Aí? Eu, de certo modo, né? Tipo, eu herdei o violão do Caio, né? E eu acho que depois de eu ter herdado um violão do Caio, como que ele abandonou lá, descolou o melhor, isso depois veio influenciar eu imagino que o Matheus, né? Porque eu levava um repertório, o Caio nessa época levava um repertório clássico para dentro de casa, que é mais difícil pra gente que era jovem, né? Adolescente, criança. Tomar gosto, né? E depois eu entrei com o repertório popular, então talvez se o Caio contasse a dele, aí depois eu... Eu vou tentar ser bem breve, então. Não precisa ser tão breve. Porque é uma carreira Fica tranquilo. longa, Já tô né? velho já, né? 33 anos, cheio de cabelo branco, você tava me olhando no espelho. Caramba, velho. Ah, tá clássico. Não vou perguntar a idade de ninguém aqui pra não deixar ninguém desconfortável, mas segue o... Tá, eu comecei, na verdade, tocando teclado com a professora Gislaine. Isso eu devia ter uns 5 anos de idade. Cedão, pô. Daí eu acho que eu fiz uns 2, 3 anos e parei, assim, fiquei uns 4 anos parado sem fazer música. E aí a galera da minha classe, eles queriam fazer uma banda. Daí falou, não, cara, vai tocar contrabaixo. Aí eu fui no Estúdio de Arte e Movimento fazer uma aula com o Sidão, o famoso Sidão, de contrabaixo. Mas eu não gostei muito. Nossa, o baixo é um instrumento pesado, a tensão das cordas é muito alta, daí eu resolvi tocar violão. Então eu fiz um tempo de aula com o Sidão, de violão. Acho que fiz 1 ano. Violão popular. Aí depois fui fazer aula com o Edson Barba. Isso daí eu devia ter... Foi dos 11 aos 13, assim. Aí eu tive 1 ano de aula com o Edson, que eu pude conhecer bastante da música popular, música instrumental brasileira, muita canção. Eram bem bacanas essas aulas, né? Depois eu comecei a me interessar pelo violão clássico. E aí eu fui procurar professor. Violão clássico é esse violão que a gente conhece. Clássico, normal? Ou... Não, toco música clássica no violão mesmo, assim. Ah, tá. Entendi. Né? Mas é o violão de nylon, enfim. É esse violão que o Thiago usa, né? Aham. Mas a gente toca música clássica no violão. Entendi. Mas tem muita influência de música popular, enfim. E aí eu fui ficar sem um professor, comecei a fazer aula em Ribeirão. E aí eu ia, durante, sei lá, 3 anos, eu ia para Ribeirão todo final de semana fazer aula. Daí, nesse meio tempo, eu meio que acabei... Não sei o que aconteceu, com 17 anos eu acabei desistindo de fazer violão. Já estava em mente, não, vou prestar música e tal, daí eu acabei desistindo. Prestei sociais na época, fiz 1 ano de sociais, mas falei, puta, tem nada a ver isso aqui comigo, eu tenho que voltar para música. Aí prestei música, violão clássico no Sul. Isso eu estava morando em Florianópolis. Aí fiz violão clássico, fiz uns 4 anos de violão clássico, 5 anos, na universidade, né? Eu bacharel em violão. E nesse meio tempo, um professor meu me convidou para fazer aquelas, como chama? Iniciação científica. Ele tinha uma bolsa
Esse professor é um rabequeiro, Luiz Henrique Fiaming. Rabequeiro? Rabequeiro, ele toca rabeca. Ah. Que é um... É aquilo lá que eu te falei. Pode conversar comigo como se eu fosse um leigo em música. Em não, a rabeca é um violino, na verdade, né? É um violino, na verdade. Rabeca é um violino. E aí ele falou, cara, você é do interior de São Paulo, o que você acha de você pesquisar viola? Aí eu comecei a pesquisar a viola. O compositor aqui de Santa Rita, que é o Teodoro Nogueira. Comecei a pesquisar a obra dele, né? Que ele tem umas peças para viola da década de 60. Os primórdios da viola, dessa interação da viola com a música clássica. E aí eu senti a necessidade de comprar uma viola. Aí quando eu comprei a viola foi um caminho meio que sem fim. Que nesse mesmo meio tempo assim, começou a pintar alguns trabalhos para mim em Floripa. Aí eu comecei só a estudar viola. Aí o meu curso de violão, eu acabei esquecendo, eu desisti do curso de violão. E já fazia, sei lá, faltava um ano para eu terminar. Quando eu falei, nossa, eu vou ficar um ano estudando violão, sendo que eu posso estudar viola. Aí eu desisti do violão. E começou a rolar, fiquei uns 3 anos assim, tocando viola, trabalhando com viola, dava aula. Esse regaçou mesmo, hein, velho? E eu comecei na viola, mas daí foi 2013. Eu entrei no violão, então, em 2009, 10, 13... 2010. 10. Então, 10, 11, 12... Aí em 13 eu descobri a viola. Então, fazia 4 anos que eu estava já nesse processo de violão, ia me formar. E aí desisti, comecei a pesquisar, aí começa a tocar Tião Carreiro, começa a tocar todo esse repertório da música caipira, né? Tonico Tinoco, repertório da música popular também. Na época... Chorinho também. Chorinho, eu comecei a adaptar uns shows. Eu falei, putz, beleza, vou beber dessa fonte da música caipira. Mas eu comecei a tentar outras coisas. Logo quando eu comecei a tocar viola, então eu comecei a tocar uns chorinhos, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Eu tocava vários. Tem uns que eu nem lembro hoje em dia, assim. Tocava... E muito dos violeiros instrumental brasileiros. Fernando Deg, Gedeão da Viola. As coisas que você me desafiava a tocar, né? E nessa época eu comecei uma dupla caipira com o Thiago. Que a gente tinha uma dupla caipira lá em Floripa, que era o Carrapicho e Carrapato, né? Que na verdade foi uma necessidade nossa de subsistência, né? A gente começou a tocar na feira, aos sábados de manhã. Mas foi esse processo de construção da feira também, de tocar todo sábado na feira. E aí essa vivência com a viola e o violão ia ficando cada vez mais distante, assim. Falei, não, eu vou me formar. Aí eu até tentei, mas não... Tentei 2 vezes, assim, mas não rolou. Então a viola meio que dominou. Não, mas antes da viola, a gente já estava construindo soprano a viola, né? Mas de alguma maneira já estava assim. Em 2013... Ou ele tocando violão ainda. Em 2013, quando a gente tocou aqui em Santa Rita, eu estava tocando violão nessa época. Mas eu já estava no processo, eu já estava no violão, já estava investigando outros repertórios, eu estava nessa onda meio tocando no Elomar, Xangai com o Thiago. Mas aí veio a viola. Aí, em 2015... O que aconteceu em 2015? Eu fui viajar. A gente tinha um grupo em Floripa, que a gente fazia concerto didático em São Paulo. Nesse meio tempo, assim, que o violão estava de fora, só tava viola. Fiquei uns 3 anos só tocando viola, dando aula, e a universidade estava de lado, assim, né? Aí, nesse meio tempo, eu viajei com o meu grupo, a gente foi para a França tocar. Pô, que da hora. Foi com o grupo inteiro, assim. Tinha um grupo chamado Sexteto Clariot. E aí isso foi muito bom, assim, né? Eu falei, putz, nossa, tô indo para fora e tal. O Caio, ele tinha essa relação mais erudita com o violão. Eu era da rua, né? Era do skate, eu não me identificava muito. Eu era dos esportes, eu gostava de uma coisa mais animada, mais popular, né? E aí teve uma vez que eu vi um amigo, eu tive no verão, lá em Cumurixatiba, na Bahia, encontrei um amigo que não tocava violão e quando eu voltei no inverno, ele estava tocando violão. Foi muito louco, né? Que eu vi um cara que era meu amigo, a gente fazia as mesmas coisas e de repente ele tava ali, sabe? Não tinha nada pra gente fazer. Então a gente fazia fogueira toda noite e alguém animava e tomava um negocinho e tal. E aí eu pedi pra ele me ensinou umas 2 músicas e eu segui estudando por conta. De um certo modo eu já tinha uma iniciação assim de musicalização, tinha praticado capoeira há muito tempo, então já tocava berimbau e cantava, pandeiro e cantava, então já tinha
Já tinha essa um parte background ali. tava desenvolvida essa parte motora, de um certo modo. Então eu fui indo assim por conta. Nessa época o Caio tinha um repertório, tinha outro, a gente nem interagia muito. não conseguia tocar muito junto. Não. E foi depois, quando ele começou a tocar. Quando ele começou a cansar um pouco, eu acho, aí desse repertório mais erudito, que ele começou a entrar um erudito também, mas um erudito popular nacional, que foi o Elomar, os Cantadores, o Xangai, enfim, outros forrós, outros sambas, outros ritmos. Aí a gente começou a se encontrar no violão, isso aí no tempo que eu morava em Florianópolis também, a gente morou junto. E aí eu comecei a tocar violão, a gente tocava violão e ele violão também, com outros amigos, enfim. Não trabalhava ainda junto, mas já tocava. Aí começamos com o Sexteto Clariô, foi a primeira vez que a gente trabalhou com música junto. E nessa época eu morava lá, estudava design industrial. E aí eu já pintava, já ilustrava. E até nesse trabalho eu trabalhei como cenógrafo, né, no edital da Caixa Cultural. E aí, em 2016, a gente fez um projeto pela Caixa Cultural, com o Sexteto Clariô também, que a gente convidou cantadores importantes assim, do Brasil, né? A gente tocou no Rio e em São Paulo, numa série de concertos. E o Thiagão montou um stop motion. Era gigante stop motion. Né? Uns 15 minutos, assim. Só que ele era meio cenário, então não tinha muita complexidade de movimentos, assim, mas acho que tinha uns 10 minutos, assim, 10, 12 minutos. E aí a gente botava em loop, assim, ele era um cenário que contava uma história também, né, de um cavaleiro andante que leva a princesa que estava presa na torre para morar na lua, e criar cabrito na lua, enfim. Uma coisa meio... Isso existe assim na internet, em algum lugar? Cara, deve estar com um amigo em comum do Gui também, que estudou cinema com ele lá no Rio. Gui é nosso amigo, tá atrás das câmeras aqui agora, explicar para quem está assistindo. A gente tem um diretor extra aqui o nesse Guilherme episódio. Stein, que é nosso amigo, parceiro, que sempre registrou nosso trabalho, né, do Carrapicho Carrapato, agora do Soprano Viola, com foto e vídeo. Aí fiz o merchan já completo. Não, mas Qualquer coisa, foto e vídeo, cinema, Gui Stein. Aí eu comecei a ver que já o violão já não ia ter como, já, porque eu estava só tocando viola. Aí em 2017 eu resolvo voltar para Santa Rita. Isso, eu fiquei 10 anos em Floripa. Todo esse tempo eu estava em Floripa. E já não estava, Floripa não estava rolando. Eu falei, não, deixa eu voltar. Floripa é surf e reggae, né? Eu falei, não, deixa eu voltar pro interior de São Paulo, né? Moda e... Deixa eu voltar para, talvez, um ambiente pretensas mais... raízes, assim. E aí eu resolvi voltar para academia, porque tem o curso de viola caipira na USP de Ribeirão Preto. Eu já estava tocando já. Eu falei, não, só para não perder o que eu fiz. Aí eu fiz minha graduação na USP. E nesse meio tempo o Soprano na Viola estava acontecendo já. Né? A gente estava tocando, a gente tocava na Bahia, né? Nos verões nossos, né? Na Bahia. Os festivais do Zequinha de Abreu. Festivais Zequinha de Abreu. Então o Soprano na Viola já estava rolando aí, né? Então eu entro na USP em 18, 19, 20, 21. E aí eu resolvo... Aí eu me formei em viola caipira na USP. E aí, devido à pandemia e às incertezas do cenário político no Brasil, eu resolvi tentar ir para os Estados Unidos para fazer um doutorado. E é onde eu estou agora, fazendo um doutorado. O mestrado você fez aqui no Brasil mesmo? Não. Aqui nos Estados Unidos tem a possibilidade de você pular a graduação, você já vai direto para o doutorado. Uhum. E aí eu estou lá pesquisando, tenho trabalhado com etnomusicologia, né, que é a junção da antropologia e a musicologia. A gente estuda músicas, não só isso, a gente estuda música clássica também, mas não é o nosso objetivo, músicas não canônicas, assim, né? Então a gente vai estudar o catira aqui de Santa Rita, dos meninos lá do ETEC, vai estudar a Folia de Reis, vai estudar o que tiver, toda manifestação tem música, né? Toda comunidade tem alguma manifestação musical. Então hoje em dia é isso que eu pesquiso.
E aí foi a primeira vez que a gente trabalhou, depois o Caio entrou na viola, aí o negócio aproximou mesmo, aí ele precisava de um violão para bater o cipó preto, e ele batendo pagode, fomos pra praça, pra mas eu não feira, queria. O Thiago falava que bailão. a música caipira era... Porque a música caipira, em termos de complexidade harmônica, assim, não é música que tem muitos acordes. É música que tem 2, 3, 4 acordes. Aí o Thiago achava que era uma música... Falava que era música minimalista. É música minimalista, não vou tocar. Essa época aí eu tocava, sei lá, eu tocava uns João Bosco, uns Baden Powell, assim, tocava uns sambas, uns forrós. E tava na busca de desenvolver o violão ali, né? Tocava as músicas com 20 acordes, 30 acordes, enfim, aquelas coisas mais rebuscadas. E na música caipira, que é a porta de entrada para a maioria dos violeiros, né? Acho que para todos os violeiros brasileiros, né? É uma música de 2 acordes, né? Ré e Lá, se for afinado em cebolão e Ré, se for em Mi, é Mi e Si, e vai embora, né? Mas é que a complexidade dela não é harmônica, é rítmica. Né? É rítmica, não, lógico. Aí no começo eu falei, não, Caio, vamos aí, eu acompanho, né? Mas aí eu curtia mais acompanhar um chorinho que ele tocava, que era um pouco mais desafiador. Mas enfim, depois que você vai entrando nesse universo das batidas, dos ritmos caipiras, né? Que é enorme, né? Acho que é dos maiores guarda-chuva rítmicos do Brasil, né? Esse universo caipira. Aí você vai vendo que na simplicidade de 2 acordes mora muita linguagem de mão direita, né? Então, que é simples, mas que tem que ser feito de um jeito certo, para casar com a viola ou para que a gente diferencie os ritmos, né? Para não virar uma coisa só. E aí foi aí, comecei a tocar violão com o Caio, trabalhando, fizemos lá a dupla Carrapicho e Carrapato, tem umas coisas na internet para ver, no YouTube. Carrapicho e Carrapato tem vídeo. Que a gente tocava com os amigos, que a gente falava que era os braquiária, Carrapicho, Carrapato e os braquiária. Eu já fui braquiária. Esse já foi braquiária. Ele se juntava lá e virava uma braquiária junto lá. Fazia a festa. E assim vou tocando essa vida marvada. Na hora que você fizer, na hora que você puxar o aí eu vou. Junto ali. Pra melhorar só nascendo de novo, só, Léo. Tem jeito, filho. A galera junta, né? A galera junta dá uma força. Na hora do axé, dá uma... Vai, menino. Foi. Corre um boato daqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano,
toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso do reverso da vida inteirinha. Ai de contrair nunca tererê, ai de contrair nunca tererê. Tem um ditado dito como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refuga o mundo resmungando passará berrando essa vida marvada. Compadre meu que envelheceu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito, mano, que toda mágoa é um mistério fora desse plano. É que a viola fala alto no meu peito, mano, que toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso do reverso da vida inteirinha. Ai de contrair nunca tererê, ai de contrair nunca tererê. Mas enfim, eu encontrei na viola talvez o que o Caio tenha encontrado, que é uma certa liberdade. Assim, eu sinto o braço da viola mais fácil de entender, e eu comecei a tocar as melodias, né, que no violão eu sentia mais dificuldade, e também acessar essa música caipira, né, que duas notas assim e já vai vindo as músicas, né? Uhum. E é muito bom poder acessar essa música daqui, né, que remete aqui, que eu gosto, que é um lugar que eu gosto, é uma música que eu gosto, né, a sonoridade boa. E aí acho que depois que eu comecei a tocar o violão, o Matheus logo na sequência começou a... Isso eu tinha 14, 15 anos, o Matheus estava então com 10 anos. É. E aí ele logo mais por ali, assim, logo depois que eu comecei a tocar violão, ele veio se interessar pelo sax, e aí a gente começou a tocar junto, né, fazer o repertório dele, a gente tocou, coisas, eu e o Thiago tocou antes do que eu e o Caio, assim, a gente realmente tirou um repertório de baile, né, para tocar bastante samba, né? Muito samba a gente tocava. Samba, bossa, a gente tocava forró também. E choro, né? Depois o Matheus... Esse tempo todo só instrumental, só tocando sem... Não, a gente até cantava também. Cantava também. O Thiago canta, eu faço coro. Entendi. Mas surgiu, né, uma música do Zequinha de Abreu, né, que chama Os Pintinhos no Terreiro. Uhum. A gente adotou esse nome por um tempo também. A gente tocou em alguns lugares, como Os Pintinhos no Terreiro. A gente fazia violão, o Caio fazia às vezes também, mas no geral era eu, o Matheus e um percussionista, né? E é por isso que eu digo que eu sou meio que o rejunte ali da galera. O elo, talvez. É porque é o acompanhante, né? Eu sou solista, o Caio é solista. E por ter feito também esse trabalho, né? Tocava com um irmão, depois tocava com outro, sei lá. E depois no final eu tava tocando junto, né? Meio
Foi meio inevitável, né? Tem um lance orgânico, né, do soprano à viola, porque lógico, a gente é irmão, tocava em casa. E teve esse momento mais oficial, né, que o Caio já comentou. E é isso aí, hoje em dia eu trabalho com a música, com o Matheus e com o soprano quando a gente se reúne, mas a minha atividade principal é a pintura, né? Pintura em telas, em paredes. Essa é Mas assim, eu ouço música o tempo inteiro pintando e todos os dias eu toco, né? E a gente trabalha com a música também, né? Mas eu não... no tempo que o Caio estava lá dentro do Carrapicho Carrapato, a gente trabalhava com música, né? Com projetos, trabalhamos num projeto de mais cultura nas escolas, né? Com música, trabalhamos a dupla, né? O Carrapicho Carrapato, e tocava sexta, sábado, domingo, né? Vivia da música mesmo, né? Já pintava também, mas vivia da música. Aí por alguns caminhos aí eu acabei, por uma opção minha, seguindo na pintura como atividade principal, forma de obter uma renda, né? E não que a música não dê, mas enfim. Interessante. E você, na questão das pinturas e tal, encomenda ou... Sim. Trabalho com encomenda, qualquer coisa, qual que é a câmera que eu olho? Fica à vontade. Encomenda, quem quiser. A gente aceita todos os tamanhos que couberem no ateliê, estamos aceitando. Ótimo, excelente. E aí o caçula, né? O caçula, onde que entrou o caçula nessa brincadeira aí? Cara, o caçula nasceu 7 anos depois que o mais velho, né? Uhum. Então, vários passos eu já sabia por onde que eu ia Pisar, né, mais ou menos. Então, ele que me levou pro caminho musical, com certeza, né? Primeiramente, meus pais, né? O Evandro e a Rosângela, que são amantes da música, né? Não são músicos, mas são artistas e que influenciaram e deram toda a condição para a gente desenvolver musicalmente, né? Então, mas assim, falando um pouco sobre o meu começo mesmo com o instrumento, né? Foi a flauta doce. Eu comecei tocando flauta doce na escola e cantando em coral na escola também. Que gracinha. Imagina. Não, e eu pegava essa menininha. flauta doce, cara, era o dia inteiro tocando, sabe? Eu realmente tinha uma paixão por aquilo, né? Eu lembro, até eu aprendi umas músicas com o Matheus. Nona Sinfonia de Beethoven, Asa Branca e por aí vai. Eu tinha uma facilidade, já tinha uma... Né, a minha professora, Eliana, ela deu uma base pra eu... Inclusive, ela é sua tia, né? Eliana. Eliana Otaviano? Sim. Ela é minha tia. Tá vendo? Aprendi. Sua tia me colocou No caminho, no rumo num caminho bom, viu? E aí, eu com 14 anos, minha mãe chegou pra mim e falou assim, Matheus, escolhe um instrumento, porque você já lê, né? Nesse lugar de tipo, você já toca, você já lê, né? Eu lembro muito claramente. Aí eu fiquei entre o sax e a flauta transversal, né? Que é aquela de metal, né? Então, eu tinha uma amiga que tocava sax e que aí eu tomei gosto pelo sax, fui ver uma apresentação dela e aí eu escolhi o sax alto para aprender. Então, numa viagem, eu encontrei um cara que estava vendendo um sax na praia, assim, o cara tava... o sax não estava na praia, mas ele estava... A gente entrou num papo, era amigo de um amigo do meu pai, e ele estava vendendo um sax, curiosamente, assim. Então, eu comprei um sax numa viagem, voltei para cá e comecei a fazer aula com o Luiz Fernando Pigato, lá no Estúdio Arte e Movimento. E depois fui fazer aula com o Marcel Villa, que é regente da banda Zequinha de Abreu. E ele também, que foi um cara que fez total diferença na minha vida, porque ele me guiou, né? Ou eu fazia um conservatório técnico, ou fazia graduação. E eu já tinha quase certeza que eu queria música, assim. Mas o Marcel realmente foi um cara que me deu uma base teórica maior, assim, para eu poder seguir, né, rumo. Porque é difícil, né, cara? A gente sempre está tocando, se especializando e a música nunca acaba, né? O conhecimento, né, que você vai... E aí eu optei por fazer a graduação em Campinas, da Unicamp. Fui fazer saxofone popular, né, que era uma escola que eu prefiro, né? Eu já tinha um apreço assim pelo choro,
né? Porque eu já participava da banda Zequinha de Abreu. Tocava muitos choros, bossa, dobrado, vixe, de tudo, né? E eu gostava muito desse repertório. Era um repertório que eu praticava em casa todo dia. Choro, tocava sozinho, né? Admirava aquelas melodias, né? Que é sinuoso, é desafiador, né? Soa bem um choro lento, um choro rápido, né? Uma valsa. Então, eu tinha bastante gosto por estudar isso. Fazia mais sentido do que estudar música clássica para mim, né? Eu morando no Brasil e pelas referências que eu tinha, né? Então, fui para a Unicamp, estudei lá, fiz 5 anos de graduação. Tive um laboratório gigantesco com banda de jazz, banda de samba, banda de choro. Frequentava a roda de choro toda semana, fazia questão de evoluir com meus amigos, né? Organizava a roda de choro. Também. Montava grupo, desmontava grupo. E assim, o movimento de laboratório, né? De você também criar as apresentações, né? Então, no fim, foi um laboratório muito bom ali durante a Unicamp, né? Fora também da universidade. Barão Geraldo me proporcionou de ter vários lugares para eu tocar, né? Vários gêneros. E aí eu me formei e veio a pandemia, né? Veio a pandemia, todos os grupos pararam de tocar e aí eu optei por morar lá em Cumuruxatiba, extremo sul da Bahia, que era um lugar que tinha eu sempre quis morar lá, na real, né? Tá. E aí eu coincidiu. Eu também, ué. Mas você nunca morou. Não parece uma má ideia morar lá pro sul da Bahia, mas tinha uma razão específica pelo lugar? Vocês já tinham ido para lá? Vocês já tinham alguma ligação com o lugar? Ou? Sim, desde 95 meus pais têm casa lá. Ah, tá. Então a gente sempre estavam lá vai direto. no verão, Ah, tá. né? E aí passava o ano inteiro aqui querendo ir para Bahia e de repente eu estava formado, pandemia, e eu decidi realmente ficar lá, né? Até por, né, privar um pouco da saúde, né, daqui, de Santa Rita, com meus pais, né? Sim. Então queria morar sozinho também, ter essa experiência de morar sozinho, porque somos em 8 em casa. Nossa, sim. São 6 irmãos e meus pais. Então, morar junto com um monte de gente, de novo, eu morei em República e tal, então não era legal. Então, eu queria a experiência de morar sozinho. Não era legal, velho? Vamos descobrir umas coisas aí. Sempre foi legal, mas mó legal, assim, a gente velho. aprende a dividir, né? É uma Alegria, experiência. tristeza, roupa, comida. Então. Ruim. Não bebe, não tem bagunça, a galera é careta, né? Mas aí é isso, eu fui morar pra lá e tô até hoje lá morando na Bahia. Né? Então lá eu tive também uma vivência bem grande com forró, né? Inclusive eu conheci esse instrumento antes de morar na Bahia, mas que é um instrumento que eu faço um forró lá, né? Esse instrumento chama pífano. É típico do forró? É típico do Nordeste. Do Nordeste. Típico do Brasil, mas é uma flauta que tem no mundo inteiro, né? No Brasil ela chama pífano, Entendi. mas na Índia chama bansuri, né? No Japão tem outro nome, enfim. Aqui na América Latina também tem vários tipos de flauta, né? São flautas tradicionais, Tá. né? Então aqui no Brasil chama pífano. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com ele, né? Tanto de musicalização, né? Que eu dou aula para criançada lá na vila, e comecei a produzir esse instrumento também. E aí eu acho que surgiu um pouco, né, desse interesse de dar aula, de, né, multiplicar, virar um multiplicador mesmo. Sim. Então comecei a produzir vários pífanos e dar, né, de presente para os outros, né? E também é um instrumento muito leve, você leva para qualquer lugar, você molha, você derruba e não quebra, né? Diferente do sax que Tem que ter um cuidado especial, né? Então eu tomei gosto pela educação. Então hoje em dia eu sou licenciando em música pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e tenho tomado mais gosto por lecionar, né?
Aham. E também é um meio também de eu estar me profissionalizando cada vez mais na música, né? Sim. Já vivi uma graduação, agora vivo outra. Então, esse é o momento que eu tô hoje, né? Acho que é isso. Eu tava, enquanto vocês estavam falando assim, a primeira coisa que me veio é... Eu sei que a sua mãe é pintora, né? Ela também lida com arte de maneira geral, assim. Eu sei pouco do trabalho específico dela. O seu pai não sabia que seu pai tinha ligação, assim, com mais artística, assim. Ele Parte também, criativa, assim, né? ele também é trabalho pintor. dele. Ah, Ele pinta também. Ele pinta também, pintou. porque... Mas ele sempre incentivou bastante, assim, né? Isso Trabalha com essa área criativa também, né? De criação, né? De produto. De design, né? De texto também. Ele De texto, muito criativo. Tá, E a minha tem mãe, no alguma caso, coisa, ela já- tem alguma coisa no gene aí, né? Porque acho, o único que escapou um pouco foi o Diego, né? Que foi pra área... Ah, mas ele é criativo nas artes culinárias. Isso, né? Ele outra arte. Eu ia complementar. Desculpa. Escapou ali na questão musical e tal, mas o repertório culinário do homem é amplo. E aí fiquei pensando nisso, assim, pô, porque ainda mais do Brasil, né? A gente chegou a trocar uma ideia um pouquinho disso, sobre como a arte é valorizada no Brasil, né? No comecinho, a questão da indústria que envolve isso, que vai ditar o que interessa ou não, mas muito dessa coisa de tipo assim, porra, na situação média, assim, pô, se teu filho aparece e fala que quer ser músico, porra, Não. você tá de sacanagem, né, moleque? Eu falo não. Moleque, Você tem certeza? vai passar fome, né? Vai Tem que tocar sanfona, vai filho. perrecar demais, né? Então, assim, isso acho muito, muito bacana, assim, que os seus pais tenham incentivado isso e realmente, tipo assim, pô, incentivado Não de é fato, fácil, né? Não é fácil. Porra, Eu acho que nós somos privilegiados, na verdade. Isso. Certo? Aham. Pelo fato deles terem dado, e até hoje dão, essa estrutura suporte. emocional, dinheiro também, sabe? Porque vai muito, né? Então, a gente é privilegiado, assim, né? Acho que é um ponto de vista, né, realmente. Mas acho muito bacana, assim, que isso tenha acontecido justamente pela trajetória de vocês, tá ligado? Puta trajetória da hora pra caralho. Então, mas se não tivesse a família e todo esse Isso. suporte, nada disso seria possível. Nada disso seria Então, possível, né? Então, acaba sendo um fator aí que difícil não mencionar, né? Então eu acho que tem essa questão. Qual que é o seu background, né? Assim, de onde você vem, né? Assim, e aí quando você compreende isso, você fala, não, tá, por isso que eu tô fazendo música hoje em dia, né? Porque eu tive essa estrutura por trás, assim, né? Isso tem até hoje, na verdade, né? Assim, de alguma maneira, não mais financeiramente, mas emocionalmente eles estão juntos, assim, Sim. sabe? E acho que mesmo a trajetória, né? De, pô, vocês sempre tiveram esse apoio, já sabe que dá pra continuar caminhando com a galera ali, né? Sabendo que vai ter... Seus pais estão ali apoiando de fato o que vocês vão fazer, independente da parada, sei lá, dar certo ou errado, né? E hoje em dia eu Porque vejo já até tá que... velho, já não tem como mais escolher Deu se vai dar certo. certo ou Isso, errado. Deu certo. Tem que agora, dar certo. agora a gente chegou num ponto que, né? Não, tem que dar certo. Acaba que, situação. que nós, como irmãos artistas, né? A gente tem uma outra irmã também que, além do Diego trabalhar com a arte culinária, tem a nossa irmã Laura que... Toca pandeiro também. Toca pandeiro mas também. É das artes cênicas. É das artes cênicas. Mas acaba que nós, irmãos, a gente se ajuda, né? No Tem caso, isso também. um escreve o projeto, o outro manda, o outro faz a parte visual. Quando Aí não o tá outro bom, que o escreve- outro fala mesmo, zoa. É. Aí fica mais fácil, né? E aí acaba que se ajuda, né? De várias maneiras, né? Emocionalmente, ou
Não, mas é tudo. A família, quando eu tava referenciando Ah, só sim. minha mãe e meu pai, né? Tudo. Assim, Sim, eu pensei no pai e a mãe porque acaba sendo ali o Mas é núcleo de tudo, quem vai assim, falar é que, tudo. pô, se falar fazer- que não, é não. E né? amigos também, viu? A gente não pode desconsiderar. Tem amigos. Com certeza, com Os amigos certeza. é um elo super importante nisso. Mas assim, é né? isso, é Tudo- legal você não fazer arte sozinho na família, né? Com Deve ser muito mais certeza. duro para um artista Seu único brasileiro ali, né? único na família, né? Quando você tem irmãos artistas, o resto. No caso, a gente é em 4, 5, né? 5 artistas, então facilmente o resto é minoria. Numa reunião qualquer, né? Meu primeiro contato com a viola foi com o repertório do Tião Carreiro. Então, eu resolvi trazer um pouco dessas minhas primeiras influências, né? Meu início na viola caipira. E ele é conhecido como o rei do pagode caipira. Eu achei muito interessante tocar as músicas do Tião num local como uma igreja da matriz, assim. O pagode, ele soa grande, é a música do violeiro herói. Então, eu achei que, como os antigos falam, orna. Esse projeto eu gosto bastante, assim. Eu, na verdade, em 2021 eu fiz uma residência artística online. Foi 2 meses. E a gente começou a investigar essas coisas de paisagem sonora, para ir além do que os olhos registram, assim, né? O que a gente ouve, né? Como nossos corpos são concebidos de sons também. E aí eu comecei a questionar algumas coisas, assim. Na verdade, durante a pandemia, eu comprei um home studio. Eu comprei uma placa de áudio, os microfones, tal, que foi demais, assim. Mas eu comecei a entrar numa noia, assim, falei, caramba, eu fico tentando extrair o som mais puro do instrumento, quero o som mais limpo, e eu esqueço, na verdade, dos sons que estão ao meu redor, né? Isso surgiu durante essa residência artística. E aí rolou de escrever um PROAC. Foi feito pelo PROAC também. E aí, quando eu estava pensando estabeleci que no seriam projeto, filmados procurando as locações na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, eu pensei em criar marcos, esse contraste entre a históricos, zona rural e a zona urbana naturais, da cidade. arquitetônicos, Na zona eu chamo rural, de nós marcos escolhemos sônicos. uma igrejinha, Então, uma são fazenda. locais em que a paisagem sonora desse local vai estar influenciando na música que eu vou estar fazendo, entendeu? Então era muito importante essa questão, quando a gente filmou, de captar a paisagem sonora. E aí a gente filmou na Matriz,
na igreja de uma fazenda. Um choro, por exemplo. Né? Um ritmo tradicional da viola na estrutura do choro. Então eu acho que ela traz um monte de lugar. essa questão Quem da quiser ver, é só tradição. entrar lá no YouTube, tem lá no Pinicado da Viola. Praça da Estação, Praça da Igreja Estação, Matriz. Igreja da Matriz, é que eu não estou lembrando agora. Mas, enfim, a busca era fazer essa questão da paisagem sonora, que, na verdade, é um compositor, um teórico canadense, chama Murray Schafer, que vai estudar essa questão da paisagem sonora. Então, foi basicamente isso. Daí o Thiago participou junto, o Thiago fez toda a captação de áudio. O Thiago é... Também multifunções ali. Então, tipo, eu fiz a concepção do projeto, foi minha. Quem fez as filmagens foi um aluno de viola meu, lá de São Paulo, que é o Vinícius Dalcoleto. E uma galera participou, assim, né? Foi um projeto que envolveu muita gente, assim. Mas, basicamente, aqui em Santa Rita fazendo o projeto foi eu, o Vini, a Luísa Bessa, que é a companheira do Vini, e o Thiagão, nós 4. E minha mãe também. Minha mãe também, a Rosângela. Participou? Participou. Ela estava sempre na assistência, assim, na produção. Uhum. Então, fomos nós 6, né? Foi, tipo, sei lá, 4 dias de filmagem. Foi. Só que a gente fez a visita aos locais, né? Uhum. Para ver onde que cabia, onde que ia, né? A gente fez uma visita técnica. A gente filmou no Jequitibá também. Terreiro de café da fazenda. Terreiro de café da fazenda eu tava buscando esse espaço aí. Eu não sei. Porque é um take bem bonito. Eu assim. gosto, chegando perto, assim, né? Eu esqueci o nome daquela fazenda. Eu esqueci o nome daquela fazenda. Fazenda Jequitibá. Eu esqueci o nome. Mas, enfim. E, na verdade, era trazer um pouco dessa questão da história de Santa Rita, né? Como isso tá impresso no meu tocar, e qual que é a carga de você tocar numa igreja católica? O que isso traz de tocar uma viola caipira, né? O que isso imprime no som, né? O que a acústica daquele lugar imprime no som? O que traz? O que o terreiro de café? Qual a relação que tem do terreiro com a viola, né? O que a gente pode trazer disso, né? Através do som, né? E, de alguma maneira, é uma pesquisa minha, assim, né? Eu já estava pesquisando isso. Eu tinha, durante essa residência artística... Fiz uns lances com o Gui também. Fiz com o Gui. Então, a gente fez umas filmagens do Gui, que eu combinava a paisagem sonora do sítio, Morro de Ouro, é o sítio da família do Gui, né? A gente fez várias filmagens lá, fez uma filmagem solo minha também, mas então eu já estava nesse processo de construção, de interação, de trabalhar esse som da viola com a paisagem sonora que está a todo momento, né? Aqui a gente mesmo tem coisas aqui, por exemplo, aqui onde a gente está, tem o barulho do freezer, tem o barulho, sei lá, da fritadeira lá atrás. O barulho do carro passando no paralelepípedo, que é bem... Exato, Nossa, isso, é muito bem daqui, né? Não, mas então a gente pensa que, na verdade, a gente é muito... Esse barulhinho assim, né? A borracha Nós do carro. somos testemunhas oculares, certo? A gente tem que ver para acreditar, mas a gente é formado de som também, né? Muita coisa a gente se orienta pelo som. E se não é a combinação desses dois sentidos, muita coisa não se constrói, né? Enfim, mas eu estava trabalhando isso, assim, né? Tentando expandir essa discussão da música. Eu falei, cara, puta, estúdio eu adoro gravar em estúdio, assim, né? Mas de trazer essa coisa... Tanto que essas gravações que eu fiz foram todas gravações. Muita gente pergunta, Caio, como que fala? Dublagem. É dublagem? Não tem dublagem nenhuma. Captação. Eu usei 2 microfones e era um captando a paisagem sonora e outro mais próximo do instrumento, mas não tem nada, é a captação Ali naquele momento mesmo. Ali naquele momento, não tem nada de dublagem, assim. Onde está o Jeca, acredito que seja uma reunião, né, de várias referências assim, ao longo da sua trajetória que tenha culminado nesse... É um produto também disso, assim, né? Desse processo de investigação de repertório, eu com o Thiago. Aí eu e o Thiago ficava o ano inteiro tocando em Floripa lá na feira. E aí chegava, vinha pra cá nas férias, encontrava com o Mateusão e aí juntava, sabe? Né? Era do Mateusão tentando entender também essa questão da linguagem da viola caipira no saxofone, né? Como combinar as coisas, como construir o arranjo em coletivo também, né? Foi sempre esse processo de investigação, uma coisa que a gente não... É até difícil de estabelecer um marco, né? Mas foi sempre esse processo de construção.
E aí, em 2017, de fato, a gente oficializa, assim, vamos montar um grupo, né? A gente montou o Soprano Viola, que, na verdade, é a junção do sax soprano com a viola caipira. Aí o Matheus já criou uma outra variação também, que é o soprano, né? Que é essa coisa do caipira, né? Ele, ao invés de falar soprano, vai falar assim, você tá soprando aí a vela, né? Aham. Então é o soprano e viola, né? Então é essa brincadeira. E aí junto da gente eu na viola, Matheus no saxofone e soprano, Thiago no violão, aí é o Vitor Coelho na bateria, o Daniel Moreira no contrabaixo. Aí começa o soprano na viola. Qual foi a primeira tocada que a gente fez? Foi no Zequinha, né? Zequinha de Abreu, provavelmente. Acho que foi no Zequinha de Abreu, acho que foi de 2016 ou 17. 16 ou 17. Nessa formação. Nessa formação que é o que a gente gravou, o trabalho que a gente acabou de lançar. Foi com o Gabriel, né? Ah, não. É isso aí. Tá certo. E aí a gente tocou aqui, tocamos algumas vezes, a gente rodou pelo Violada, né? Foi. Sim. Rodamos pelo Violada, mas qual? Tocamos no Pro Música lá em Campinas. Sim. E lá em Cumuruxatiba. Em Cumuruxatiba, porque o baterista é de lá também. Ah, tá. Ele é colega do Matheus da Unicamp, mas tem casa em Cumuruxatiba sem querer. Nossa. Então, todo verão, a gente chegava lá com o mesmo bateria. E o Bito tem super essa linguagem de bateria brasileira, né? De ritmos brasileiros. Então, foi meio que um encontro também com o Bito e com o Dani também, né? Mas com o Bito principalmente, porque todo verão, sei lá, ficou uns 3 anos tocando juntos, todo verão, lá, tipo, era o verão inteiro, tocando todo dia. Então, isso foi dando liga também, né? Isso foi dando uma intimidade, assim, pra gente, né? E era experimentando o repertório, até que a gente chegou aqui em Santa Rita, depois de voltar do verão, e a gente já ia se espalhar, né? Cada um pro seu canto, em 2019. Aí a gente falou assim, a gente já tá ensaiado, né? Já fizemos vários bailes lá em Cumuru, agora vamos sentar e gravar. Organizar e gravar. Aí eu lembro até que o Thiago não queria, né? É porque vocês viram, né, a carreira dos meninos, não sei o quê, estudou pra cá, foi pra lá. E o meu, eu acho que eu sou um músico por acidente, infelizmente. Então eles são muito generosos de deixar que eu toque junto, que eu grave em estúdio, entendeu? Imagina, mas a gente não ia entrar no estúdio sem ele. Não, aí eles falaram, velho, não interessa, agora é você, velho. Né? E aí eu falei, não, realmente, porque você começa... Enfim, eu olhei para os pontos que tinha minha cara também no trabalho ali, né? Porque às vezes é isso, cara, essa música eu não gosto, ou, Matheus, essa música eu não sei acompanhar, entendeu? Então, assim, tem as minhas limitações e as minhas habilidades ali, as minhas contribuições para a construção daquele repertório. Eu falei, não, vamos agora pras cabeças, agora eu sou músico, tenho um disco. E aí no começo de 2019 a gente voltou de férias, falou, não, vamos começar a fazer a pré-produção do disco. E aí a gente se reunia, assim, ficou, sei lá, umas 2 semanas lá em Campinas, meio que fazendo a produção do disco, assim, né? O Daniel Moreira, que é o contrabaixista, ele tem as manhas de estúdio, né? Nessa época eu não estava estudando isso, não. O Dani tem super a manha de gravar, né? Daí, tipo, vamos escolher essa música? Tá, vamos ensaiar, vamos gravar. Uma pré-produção, gravamos, soa bem? Soa, beleza, uma música. E aí foi meio que testando, assim. A gente gravou o álbum em 2 dias. Foram 16 horas de estúdio, mas a gente já tinha feito uma pré-produção, já tinha ouvido como ia ficar. A gente já tinha uma noção, assim, tipo... Então a gente chegou no estúdio já mais ou menos sabendo o que ia fazer. E aí, por várias questões, a gente tentou fazer um álbum que... Hoje em dia é muito comum, tipo assim, eu gravar a viola aqui... Aí eu pego essa faixa da viola, eu mando para um amigo em São Paulo para ele gravar o violão, sabe? Muito comum na pandemia, né? Nas coladas, cada um na sua casa, no seu home studio, quem tinha a gente vai chamar de as condições, né, de ter um microfone, uma mesa de som, né, uma câmera. Então, a gente optou por fazer isso junto, né? Não ser um overdub, né, de um gravar em cima do outro. Então, o nosso álbum soou junto, né? Como se fosse uma banda ali tocando um show, né? E aí gravamos.
E foi tudo do bolso, assim, né? Aí gravamos em 2019, aí passou 2019, a gente o álbum ficou meio que parado. Não tinha muito clima pra lançar, né? Não, 2019 tinha. Ah, 2019 tinha. Mas é meio que a gente Mas a gente não tava morando junto também. Enfim, daí te gravou e pra de gravar é intenso, assim, né? A gente passou, sei lá, 3 semanas junto, assim. E aí você, não, deixa eu parar de escutar esse álbum aí, porque... E aí, geralmente, quando você tá imerso, assim, você fala, putz, tá uma merda. Tá ruim, velho. Enfim. Aí eu liguei para um brother meu que mora na França, o Nicolas. Eu falei, Nicolas, você me ajuda... Ele é mixer, né? Ele é engenheiro de áudio, né? Você me ajuda a mixar esse álbum? E aí a gente foi meio que parcelando, assim, durante um ano, eu ia pagando ele. Ele tinha fazendo através do... Hoje em dia tem o Zoom, né? Tem outras plataformas que eu consigo escutar com a mesma qualidade de áudio que ele está escutando lá no computador dele, sem latência não, né? Mas tipo, latência baixíssima, o áudio de boa qualidade. Então ficamos um ano mixando esse álbum. Aí a gente foi correr atrás do direito autoral. Foi um erro nosso, quando a gente gravou, a gente não conferiu isso, né? Então, dica para quem for gravar um álbum, veja os direitos autorais antes. E aí mixamos, ficou bonito, aí gostamos do álbum, só que desmarrou nessa questão direito autoral. Aí... mais investimento. A gente investiu de tudo do bolso, assim, e tava pronto o álbum. E aí, em 2022, ano passado, saiu o PROAC, e eu falei, Matheusão, vamos escrever, né? E aí, basicamente, escreveu meio que junto, né? Eu tinha os modelos de projeto que eu mandei pro Matheus. E aí, cara, a gente teve a notícia boa de ser selecionado. De ser premiado. Né? E aí foi a maneira de a gente conseguiu viabilizar, né, esse trabalho. E tá aí, tá pro mundo. Aí quem saiu. Né? E o repertório é um repertório variado, né? Sim, tem Ernesto Nazaré, Arismar do Espírito Santo, Antônio Madureira. Tem uma composição minha, Onde Está o Jeca, que é o nome do álbum. Comuru, do Thiago Pacola, em homenagem à vila de Cumuruxatiba, que a gente levou ele para lá num festival, né, para tocar, e aí ele compôs essa música e dedicou a gente. E ele foi nosso produtor musical no estúdio. Né? Essa é outra coisa muito importante, assim, que ajuda bastante. Foi o ouvido de fora que deu toda, né, a sensibilidade ali. Não, isso vai rolar, isso não vai. Então... tá bem especial, assim, esse repertório, né? Uma pesquisa nossa, mas que a gente tá bem... Ficou bem feliz com a escolha, assim, e o direcionamento agora pro próximo trabalho, né? Porque... Tirar um pó. Tá valendo aí, Sô? Ô, Sô! Vamos lá, então? Dá um sorriso, pelo menos, hein? Vocês são muito sérios. Ô, louco, tô concentrado, velho. Você não pode rir, né? Alguém tem Vai.
É isso, meu povo. Valeu, hein? Foi bom, hein?